Veja bem, eu não espero que você entenda, muito menos que me perdoe. Talvez eu só preciso dizer isso em voz alta, como se pudesse transferir o peso, nem que fosse por um instante. A memória, sabe, é uma armadilha. Ela nos faz reviver coisas que gostaríamos de esquecer, enquanto apaga o que deveríamos nos salvar. Tudo começou numa terça-feira, ou pelo menos é o que eu acho. O calendário já não faz sentido. Era uma noite comum, com aquele silêncio de um mundo que se afastou de mim. Lá fora, o vento carregava o cheiro da chuva distante, e dentro, apenas o som abafado do meu respirar. Eu tinha acendido uma vela, mais por hábito do que por necessidade, porque a luz elétrica ainda funcionava. É curioso como às vezes buscamos a escuridão mesmo tendo acesso à claridade. A vela tremulava na mesa, o pavio se consumia lentamente, como eu. A luz oscilava, tornando o quarto menor, e as paredes pareciam se aproximar, me sufocando num abraço no qual não podia escapar. Foi quando senti aquele movimento dentro de mim, como um aviso silencioso de que não estava só. Eu o chamo de parasita, mas isso é uma simplificação. Não sei o que ele é, nem quando começou. Só sei que ele está aqui, em algum lugar profundo, rastejando sobre minha pele. Às vezes, é como uma coceira insuportável. Outras, é uma dor lacinante, como dentes cavando minha carne. Não para devorar, mas para alcançar algo mais além, algo que não sei explicar. Naquela noite, tossi. O som reverberou pelo quarto, e quando olhei para a palma da mão, lá estava o vermelho, brilhando à luz da vela. Não era a primeira vez. Só mais uma noite, eu disse a mim mesmo, tentando acreditar. Mas não era. Algo naquela noite estava diferente. Foi então que eu ouvi. No início, pensei que era o vento, um som distante arrastando folhas ou talvez galhos contra a janela. Mas logo percebi os sussurros, baixos, arrastados, com uma cadência quase hipnótica. Eles diziam meu nome, ou algo que soava como ele, mas distorcido, como se fosse pronunciado por bocas que nunca haviam aprendido a falar. Me levantei com muito esforço. Minhas pernas tremiam como a de um homem que esqueceu como se manter em pé. A dor no meu peito latejava com cada passo, enquanto o parasita se contorcia em antecipação. Encostei na porta. Não sei por quê. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse medo disfarçado de coragem. Vocês finalmente vieram me buscar? Perguntei, minha voz mais fraca do que o esperado. O som cessou. Não completamente. Não como um alívio. Era mais como um peso que desabava. Um silêncio tão denso que parecia sufocar o próprio ar. Então, o arranhar começou. Era um som rítmico, metódico, unhas ou garras, não tenho certeza. Se arrastava contra a madeira, não como quem tenta entrar, mas como quem desenha algo com precisão deliberada. Recuar parecia impossível, como se minhas costas já estivessem contra a parede, embora eu ainda estivesse de pé. Então, a vela se apagou. Não foi o vento, não foi um acidente. A chama simplesmente deixou de existir, como se algo tivesse engolido. No breu, fiquei ali, imóvel. Ou talvez estivesse me movendo. É difícil dizer. O tempo parecia se dobrar sobre si mesmo, cada segundo uma eternidade. Eu senti o parasita se agitar, como uma criança brincando em um campo aberto, livre pela primeira vez. E naquele momento percebi algo que nunca havia entendido antes. Ele não era apenas parte de mim, eu era parte dele. Quando a porta finalmente se abriu, porque sim, ela abriu, mesmo que eu não tenha tocado nela, eu vi, não com os olhos, porque a escuridão era total, eu vi com algo mais profundo, algo que palavras não alcançam. Não havia forma, nem rosto, nem som. Havia apenas a certeza de que meu fim não era um fim. Você entende o que estou tentando dizer? Eu tinha me enganado ao pensar que ela estava dentro de mim. Era eu que estava dentro dele o tempo todo. E agora eu me pergunto: todas as escolhas que fiz, todos os passos que me trouxeram até aqui, foram realmente meus? Ou fui levado por algo maior, algo que sempre esteve lá, na periferia da minha percepção, algo que esperou pacientemente para o momento certo de se revelar?
Se eu pudesse voltar no tempo, escolheria diferente? Não sei. O livre-arbítrio é uma ilusão confortante. E eu, como todos, fui um prisioneiro das minhas decisões, sem nunca entender que elas nunca foram realmente minhas. Então, se você chegou até aqui, saiba disso. O parasita não é o único. Ele não me escolheu por acaso. Há muitos outros vagando por aí, achando que controla os seus destinos. Talvez você seja um deles. Mas não se preocupe. Quando ele decidir se revelar, você saberá. E quando souber, será tarde demais.